Paz do Senhor, glória a Deus, que alegria estar com você mais uma vez aqui. E hoje nós vamos falar sobre vingança. Muitas vezes pessoas que são malvadas ou mal intencionadas nos prejudicam, nos passam para trás. E aí eu acho que é natural da carne, estou falando da carne, não do espírito, querer dar o troco, né? Querer ir às forras, se vingar. Mas a Bíblia fala, Deus falando, minha é a vingança. Ou seja, nós não temos que usar as nossas mãos para nos vingar. Nós temos que colocar as coisas nas mãos de Deus e deixar que Deus dê direção daquilo que Ele quer fazer na vida daquela pessoa que, porventura, tenha nos prejudicado intencionalmente. Então, é sobre isso que nós vamos meditar, em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez convidar você a nos abençoar. Como você pode fazer isso? Curtindo esse vídeo e também escrevendo nos comentários. Quando você comenta ou curte esse vídeo, você está dizendo para a plataforma do YouTube que esse vídeo é um vídeo relevante. E aí, o próprio YouTube vai promover esse vídeo. Então, nos ajude. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para que, quando nós colocarmos um outro vídeo, você seja notificado. Vamos lá, então? Vamos meditar na palavra do Senhor? Eu queria falar sobre Davi. Davi, ele era o mais novo dos filhos de Jessé e Deus mandou ungí-lo. Samuel foi lá e fez o que Deus mandou. E a partir daquele dia, a unção do Senhor, o Espírito Santo, estava operando por meio da vida de Davi. Um dia, quando Jessé mandou que ele fosse ver como estavam seus irmãos na peleja contra os filisteus, havia um grande gigante, um grande homem, desafiando o povo de Israel para uma luta, para uma batalha. E aí Davi se prontifica a lutar. Ele vai até o rei e diz ao rei que ele lutaria por Israel. O rei Saul fica muito agradecido e permite que ele vá, mesmo assim, mesmo temeroso, mesmo sabendo que Davi poderia morrer. Davi vai e, correndo o risco de morrer, enfrenta o gigante, só que ele vence. Todo mundo conhece a história que Davi derruba o gigante com uma funda. Depois pega a própria espada do gigante e arranca-lhe a cabeça. Aí todo mundo ficou feliz e o próprio Saul ficou feliz e constituiu Davi como um de seus capitães. Davi tinha, assim então, a missão de lutar ali agora do lado de Saul. Mas com o crescimento da popularidade de Davi, Saul começou a ficar com ciúmes, começou a ficar com inveja. A inveja ficou tão grande no coração dele que aquilo ficou descontrolado. E aí ele passou a perseguir a Davi, a tal ponto que chegou o momento que ele queria matar Davi, destruir, tirar a vida de Davi. Davi, por muitas vezes, procura fugir dele, até que ele se vê obrigado a sair dali e ir para longe de Saul. Na sua fuga, um sacerdote ajuda Davi. E aí, quando Saul descobre isso, mata todos aqueles sacerdotes por causa de Davi. Enfim, Saul começa a persegui-lo de maneira ferrenha. E Davi tinha tudo para se vingar de Saul. Tinha tudo para derrubar Saul. Um belo dia, e aí que eu queria agora aqui compartilhar com você, essa passagem se encontra em 1 Samuel, capítulo 24, verso 11. Alguns disseram que eu te matasse, porém eu disse não. Apenas cortei a ponta do teu manto para que tu pudesse saber e ver que não há mal, nem rebelião em mim. E o interessante é que realmente Davi poderia matar Saul, mas ele escolhe não fazer isso. E naquele momento Saul se arrepende e pega a sua tropa, reúne e vai embora. E aí eu imagino assim que Davi poderia dizer, agora ele viu que eu não sou contra ele, que eu sou amigo dele, ele vai me deixar em paz. Mas não. Saul estava possesso por um espírito maligno de inveja. Havia uma fúria no coração dele por causa de Davi inexplicável. E aí ele volta a perseguir Davi.
ele volta a ir atrás de Davi. Isso não foi nenhuma nem duas vezes, foram algumas vezes. E aí Davi vê que ele estava realmente inclinado a destruí-lo. E aí eu queria ler mais um versículo aqui, em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 8, quando é uma outra oportunidade que Deus dá para que Davi destruísse, tirasse a vida de Saul com as suas próprias mãos. Bom, estava Davi e Abisai, e essas palavras que eu vou ler agora foram proferidas por Abisai. Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão, de um só golpe. Não será preciso o segundo. Interessante, porque Abisai tinha boas razões para achar que Davi devia permitir que ele matasse Saul. Por quê? Em primeiro lugar, Saul havia assassinado 85 sacerdotes inocentes e suas famílias, a sangue frio. Depois, ele também havia saído com um exército de 3.000 guerreiros para matar Davi e os seus seguidores. Tinha outro terceiro motivo. Deus havia ungido Davi através de Samuel. Um quarto motivo. Deus colocou Saul e todo o seu exército, um exército de 3.000 homens, em um profundo sono. Então, o que significava isso? Se Deus deixou todo mundo com sono, é porque Deus queria que Davi matasse Saul. Então, veja que na cabeça de Abisai, haviam vários motivos ali para Davi acabar com a vida de Saul. Mas é interessante que o raciocínio de Davi foi diferente. Gente, Davi raciocinou completamente diferente de Abisai. Mesmo até diante dessa possibilidade, Davi ele estava vendo naquele momento como um teste da sua fidelidade e obediência à autoridade. Naquele momento ali, ele escolheu preservar mais uma vez a vida de Saul. Por quê? Davi entendia que foi Deus que colocou ele no lugar onde ele estava. Então, se Deus colocou ele na posição de rei, teria que ser Deus a tirá-lo e não o próprio Davi. Então, naquela sabedoria, ele falou: não, eu não vou fazer isso. A vingança não pertence a mim. E aí, eu queria que você pensasse, né? Quantas e quantas vezes nós temos visto por aí pessoas se vingando, até com menos oportunidade do que as que Davi teve, até com menos argumentos que Davi tinha. As pessoas se vingando, fazendo coisas piores do que as outras. Eu tenho percebido que muitas vezes o bandido vai e faz uma coisa errada. E aí nós fazemos uma coisa tão errada como o bandido fez. E aí viramos bandidos também. Então, o certo passa a não ter razão quando age de maneira ímpia. Então nós precisamos lembrar assim, de maneira assim contundente, de maneira profunda. Se Davi não conhecia Jesus e eu e você conhecemos Jesus, ora, nós temos que fazer aquilo que Jesus falou: amar até os nossos inimigos. Se Deus desejar pesar a mão contra alguém, aí foi da vontade de Deus, mas cabe a nós amar, cabe a nós orar, cabe a nós dobrar os nossos joelhos, pedir a Deus misericórdia, mas não agir com vingança, não agir malignamente. Nós temos que aprender a fazer aquilo que Deus faria e não aquilo que o diabo faria. E tudo que o diabo quer é que nós estejamos agindo malignamente. Então, pede sabedoria a Deus. Talvez, nesse exato momento, você foi prejudicado por alguém passou a perna em você, isso lhe causou feridas, isso lhe causou mágoa. Mas fica aqui o conselho da palavra de Deus: não se vingue. Isso não cabe a você, cabe a Deus, se for da vontade dele. Então, descansa no Senhor, pede a Deus misericórdia e Ele vai estar agindo na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, eu quero mais uma vez agradecer pela Tua palavra e eu peço que o Teu Espírito Santo esteja agora trabalhando em nossas vidas. Ó Deus, retira de nós todo e qualquer ressentimento, mágoa, qualquer vontade de se vingar. Meu Deus, nós estamos vendo na Tua palavra que isso não cabe a nós.
Que o Senhor esteja nos dirigindo, Pai, nos iluminando, nos orientando para que façamos aquilo que é certo, aquilo que é correto. Toma todas as coisas nas tuas mãos e que a tua vontade reine sempre em nós. Em nome de Jesus. Amém.